Beleza. Só vou procurar. Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo, mas eu não tô vendo sua apresentação, não. Agora tá vendo? Apareceu. Agora sim. Beleza. Então eu fiquei de falar sobre polipose nasal, né? Meu nome é Derek, eu sou R3 do HUB. Aí, começando, né? O capítulo ele traz algumas definições. Primeiro, ele fala sobre a temporalidade, né, da rinocinusite crônica, que uma das causas é a rinocinusite crônica com polipose nasal. Para a gente classificar como rinocinusite crônica, os sintomas, né, a doença tem que ter mais de 12 semanas. Na histopatologia da rinocinusite crônica, a gente vai ver uma destruição da mucosa nasosinusal. É uma mucosa ali que tem essa destruição e ela não consegue se regenerar de forma adequada. Então, a etiologia do quadro vai ser a degeneração da mucosa, iniciada geralmente no meato médio, o que vai, o que vai gerar essas degenerações polipóides. Aqui do lado eu trouxe um gráfico, né, para a gente ver a diferença dos tipos de rinocinusite quanto à temporalidade. A gente tem a rinocinusite aguda, né, que é aquela que o paciente tem os sintomas, dura menos que 12 semanas e depois fica bem. A rinocinusite crônica, que é a que a gente vai falar mais, é aquele paciente que tem os sintomas com duração maior que 12 semanas. Aí tem a rinocinusite aguda recorrente, que é aquele paciente que tem várias vezes os sintomas, mas ele fica bem nos períodos interpicos. E quando fica mal, geralmente os sintomas duram menos que 12 semanas. E a gente vai ter também a rinocinusite crônica com exacerbação aguda, que é aquele paciente ali que ele tem os sintomas dele de base de rinocinusite crônica e uma hora ou outra ele apresenta umas exacerbações desses sintomas. Quando a gente fala de rinocinusite crônica, é importante, principalmente com polipose, né, é importante a gente lembrar também da doença exacerbada pela aspirina, que é aquela tríade, né? É uma síndrome composta por rinocinusite crônica com polipose nasal, mais asma e intolerância ao ácido acetilsalicílico. Então, sempre que a gente vê um paciente com polipose nasal, a gente tem que indagar essas outras coisas. E outros epônimos para a DREA, né, que é a doença exacerbada pela aspirina, é síndrome de Widal, de Vidal, e tríade de Santer. Sobre os fatores associados à rinocinusite crônica. O tratado traz que o tabagismo tem relação e é dose dependente. Alguns fatores ocupacionais como poeiras, gases tóxicos e disposições ambientais. A bronquiectasia, porque também piora a função mucociliar. A rinite alérgica, ele traz que pessoas com rinite alérgica têm um risco 6 vezes maior de rinocinusite crônica do que a população geral. Alergia alimentar, falou também está relacionado, a asma e a intolerância a AS, se asma mais grave também. Aí ele traz algumas síndromes assim que podem cursar com rinocinusite crônica, né? Para a gente lembrar de fazer diagnósticos diferenciais toda vez que a gente vê um paciente com rinocinusite crônica. Esses pacientes nem sempre têm pólipo, mas podem ter. Aí ele fala da síndrome de Karthagener, que é uma doença autossômica recessiva. Ela é mais rara. Ele fala que acontece geralmente uma em cada 10 mil a 20 mil nascimentos. E ela é composta por uma tríade também, que é a rinocinusite crônica, mais bronquiectasia, mais dextrocardia. O coração ali fica no lado, virado para o lado direito. Nessa síndrome, a gente vai ter uma alteração, né, da motilidade dos cílios, e o diagnóstico diferencial fala que é difícil. Muitas vezes a gente precisa lançar mão de microscopia eletrônica, de transmissão, alguns exames funcionais e testes genéticos. Os sintomas dessa síndrome, elas podem iniciar no período neonatal, pode iniciar com desconforto respiratório intenso, ou pode ser mais tardio também, iniciando ali
na idade de criança, com infecções de trato respiratório, pneumonia crônica, tosse produtiva, hemoptise, otite média crônica e a rinocinusite crônica. A rinocinusite crônica ela acontece, nesses casos, muito por conta da estagnação, né, da secreção nos seios paranasais, o que vai gerar algumas infecções secundárias. E o principal seio acometido é o maxilar, porque é o seio que mais depende, né, da função maxiliar para conseguir drenagem. Os outros, eles contam também com a ajuda da gravidade. O maxilar, nem tanto. Aí ele vem falando também da discinesia ciliar pela síndrome de Young. E aí, a da síndrome de Young, ela é composta por uma tríade também, que é a rinocinusite crônica, a pneumopatia, até aí parecido, então, né, com a de Cartagena, mas em vez da dextrocardia, nessa síndrome a gente vai ter a azospermia. Ela também é uma doença autossômica recessiva, e nessa síndrome a gente vai ter algumas anomalias ultraestruturais dos cílios que estão presentes na mucosa do aparelho respiratório e dos espermatozoides, por isso a azospermia. A gente vai ter infecções respiratórias recorrentes associadas à infertilidade masculina, e o diagnóstico nesses casos também são um pouco difíceis. A fibrose, ele fala da fibrose cística, que aí já é uma coisa mais comum, né? É a doença autossômica recessiva mais frequente que a gente tem. Ela ocorre por conta de uma mutação do gene regulador de condutância transmembranar da fibrose cística, que é esse CFTR. Esse CFTR ele é responsável pelo funcionamento dos canais de cloro e água nas células epiteliais da mucosa respiratória. Aí a mutação, né, então, vai aumentar na viscosidade da secreção da via aérea. Aí com a mucosa, com a secreção mais espessa, né, os cílios eles têm mais dificuldade de fazer o clearance ali e também isso deixa a secreção mais estagnada. A fisiopatologia da doença é particular, porque pode gerar, né, a gente pode encontrar os pólipos, mas nesse caso vai ser um padrão inflamatório diferente do que a gente é acostumado a ver na doença poliposa em geral. Vai ser um padrão inflamatório TH1, com aumento de neutrófilos e macrófagos e hipertrofia das células caliciformes. A rinocinusite crônica ela está presente em 70% a 100% dos casos de pacientes com fibrose cística e os pólipos eles são presentes em mais ou menos 40% desses casos. Aí os sintomas eles vão iniciar ali por volta de 5 anos de idade. Aqui trouxe uma tomografia mostrando aqui nessa de cima uma pseudomucocele de esfenoide e embaixo uma pseudomucocele de maxilar, que é uma coisa comum que acontece na fibrose cística. A gente vê ali um aumento de secreção no seio, e aí isso gera uma expansão ali da parede medial, formando essa pseudomucocele. Aí o diagnóstico da rinocinusite crônica, né? A gente faz o diagnóstico através da anamnese, da endoscopia nasal e tomografia. A rinocinusite ela é uma inflamação do nariz, né, e seios paranasais caracterizados por 2 ou mais sintomas abaixo, sendo que um deles deve ser ou bloqueio, obstrução, congestão nasal, ou secreção nasal, pode ser tanto anterior quanto posterior, mais desses outros sintomas, que é dor ou pressão facial, redução ou perda do olfato. Aí também é importante lembrar que na endoscopia a gente pode ver pólipos nasais, secreção mucopurulenta, principalmente no meato médio, e ou edema, né, e obstrução da mucosa, principalmente no meato médio também. E na tomografia a gente vai ver algumas alterações de mucosas dentro do complexo osteomeatal e ou seios. Então é o diagnóstico que a gente faz aliando essas 3 coisas. Aí ele fala também que a tosse ela pode ser um sintoma comum, especialmente em crianças e em geral, né, tem pouca secreção. Em criança até muda essa classificação aqui, em vez da redução ou perda do olfato, entra o sintoma tosse, mas o de restante é igual.
E se a rinossinussite crônica tem polipose nasal, é importante a gente investigar aquelas outras coisas, né? Nasospermia, intolerância ao AS, intolerância a AINES e asma, para a gente fazer aqueles diagnósticos diferenciais. Aqui só uma foto do endoscopia, né, nasal, mostrando ali o pólipo. O pólipo tem essa característica, assim, ele é mais liso, né? Parece uma gelatina. Geralmente vem de meato médio e cresce ali para a fossa nasal. Aí, falando em avaliação endoscópica, né, é importante a gente lembrar da avaliação de Lund-Kennedy, que a gente usa bastante ali no dia a dia. E ele traz uma pontuação, né? Ele vai dar nota de 0 a 2 para pólipo, edema e secreção, avaliando uma fossa nasal por vez, a direita e a esquerda. E aí o pólipo é 0 quando é ausente, 1 quando é restrito ao meato médio, 2 quando ele se estende à cavidade nasal. O edema é 0 quando é ausente, 1 leve a moderado e 2 quando tem degeneração polipoide. E a secreção é 0 quando não tem secreção, 1 quando a secreção ela é hialina e 2 quando ela é espessa ou mucopurulenta. A gente também tem o estadiamento endoscópico, né, da polipose nasal de Meltzer, que ele vai trazendo um estadiamento de 0 a 4 dos pólipos. 0 é quando não tem pólipo, 1 quando a gente tem pequenos pólipos no meato médio, ou um edema, 2 é quando tem um bloqueio já do meato médio, e 3, esses pólipos eles já se estendem além do meato médio, né, sem gerar obstrução completa. E o 4 é quando o pólipo está obstruindo toda a fossa nasal. Aí aqui são a tomografia. A tomografia ela complementa o diagnóstico, né, e avalia os seios paranasais, e ela é importante no planejamento pré-operatório, para a gente identificar, né, os acidentes anatômicos e preparar para a cirurgia. E aí ele fala da ressonância também. Ele fala quando solicitar a ressonância, né? A ressonância ela deve ser solicitada quando a gente tiver uma suspeita de complicação intracraniana ou orbitária, né, pela sinusite, ou quando a gente tiver uma suspeita de doença maligna, que ele vai ver melhor tecidos moles, vai ver questão de invasão, isso a ressonância vai melhor. Fora isso, a tomografia é o exame de escolha, ela consegue ver melhor o que a gente precisa. A avaliação tomográfica, ela também tem um score, né? A gente usa principalmente ali a avaliação, o score lá de Lund-Mackay, e aí a gente vai pontuar cada seio de 0 a 2. 0 vai ser quando não tiver nenhum preenchimento do seio, 1 vai ser a opacificação parcial do seio, então se tiver um mínimo arzinho ali no seio, ele vai ser 1. E 2 é quando vai estar totalmente opacificado. Isso para todos os 6, e o complexo ósseo-meatal é diferente, né? A gente só tem a nota de 0 e 2, porque 0 é quando não tem obstrução e 2 quando tem obstrução. Ele vem falando de alguns outros exames complementares. Ele fala de exames laboratoriais, o tratado fala que não são essenciais, mas eles podem contribuir para o diagnóstico e para o tratamento, né, de doenças associadas. Aí ele fala ali que o hemograma mostrando eosinofilia, ele mostra eosinofilia nos pacientes alérgicos, asmáticos e intolerantes ao AS. E o raste e o teste cutâneo, eles também podem ajudar no diagnóstico, né, de pacientes atópicos. Ali a bacterioscopia, cultura da secreção nasal, ele só deve ser pedido, né, se o paciente tem uma refrateriedade dos sintomas e se tiver suspeita de infecção bacteriana. A citologia nasal, nos pacientes com polipose, a gente vai ver uma predominância de eosinófilos, né, nos casos de rinite alérgica e polipose eosinofílica. A biópsia, ela consegue fazer, né, a caracterização histopatológica para a gente. O teste do olfato ele é importante para a documentação no pré-operatório e a avaliação da evolução do quadro. Teste de sensibilidade ao AS, se a gente estiver suspeitando, né, de intolerância ao AS. Teste de função mucociliar, se a gente estiver suspeitando de alguma daquelas discinesias.
dosagem de IgE, se elevado, né, eles podem responder melhor à terapia anti-IgE. Então, o paciente ali que não está respondendo aos outros tratamentos e tem um IgE aumentada, a gente tem essa pista. E o teste do cloro no suor, o espermograma, avaliação genética, o raio-x de tórax, né, para ver dextrocardia, se for rinocinusite de difícil controle, principalmente em jovens e crianças. Aí da fisiopatologia. Aí o tratado vem trazendo, né, que a mucosa nasal ela é importante na função da defesa, tem características de barreira, né, epitelial, e o epitélio ele tem também a função do clearance mucociliar, que serve para remover as partículas e os patógenos inspirados. E aí, na rinocinusite crônica, é causado um distúrbio, né, desse epitélio, e aí, esses distúrbios eles vão ser causados tanto por mecanismos externos quanto por mecanismos intrínsecos. Os externos que a gente tem são os agentes microbianos, né? Eles vão gerar algumas toxinas que vão levar a uma lesão epitelial respiratória e uma indução do processo inflamatório exacerbado. As bactérias mais comuns na rinocinusite crônica são os Staphylococcus aureus e o Pseudomonas aeruginosa e os anaeróbios. Aí vale lembrar que um destaque para os Staphylococcus aureus, porque eles produzem mais esse tipo de toxinas e levam a esse processo inflamatório mais exacerbado. Tem os fatores intrínsecos também, né, que está ligado a alterações do clearance mucociliar, gerando ali uma maior retenção de partículas e facilitando a inflamação crônica da mucosa nasosinusal. Aí ele fala que a imunidade inata e adaptativa também provavelmente tem relação, né, na fisiopatologia, e aí que os estudos eles não diferenciaram a rinocinusite crônica com e sem polipose quanto à resposta inata, mas na resposta adaptativa eles conseguiram ver uma diferença, que é aquela que a gente já citou, né, que na sem polipose nasal o padrão inflamatório geralmente é TH1, com aumento da citocina interferon gama, e recrutamento de neutrófilos. Já na com polipose nasal, a resposta principal é do tipo TH2, né, com aumento da interleucina 5 e da interleucina 3, gerando um aumento de eosinófilos. Ele fala importante também na fisiopatologia a fase de remodelação, né, que é a fase do tecido de reparo após o processo inflamatório agudo. E aí, para que isso aconteça, para que essa remodelação aconteça, ele fala que o TGF-beta é uma molécula que é determinante no processo. Então, na rinocinusite crônica sem polipose nasal, a gente vai ter um aumento desse mediador. Então, esse mediador vai fazer que ocorra uma fibrose local e um melhor controle inflamatório. Já nos pacientes com polipose nasal, a gente tem uma diminuição do TGF-beta e isso gera uma dificuldade do reparo do tecido após a lesão, reverbera a inflamação local e gera uma maior recorrência dos sintomas. Quanto ao tratamento, o tratamento ele visa, né, o controle do processo inflamatório e o controle dos sintomas nasosinusais. Aí o tratamento é primariamente clínico, a gente sempre tenta o tratamento clínico antes de tentar algum tratamento cirúrgico, né, na rinocinusite crônica sem complicação. E aí o tratamento base para a rinocinusite crônica é a lavagem nasal com solução salina e os corticoides tópicos. Aí ele fala que a lavagem nasal com solução salina, né, melhora os sintomas nasais e tem efeitos colaterais mínimos, né? Ele fala que os efeitos colaterais que os efeitos adversos podem causar é ardência nasal, uma hipoacusia, náuseas e nada assim de mais grave. E ele fala que a lavagem com alto volume, eles geralmente são mais eficazes do que as lavagens com spray, por exemplo. Os corticosteroides tópicos, né? Ele fala que melhoram os sintomas e reduzem o tamanho dos pólipos. E nos pacientes submetidos à cirurgia nasosinusal, a resposta ao corticoide tópico é superior. Então, aquele paciente que passou por cirurgia, como a gente tirou os pólipos, né? O corticoide vai chegar melhor ali nos seios, que vão estar mais abertos, e por isso tem uma resposta melhor. Os efeitos adversos mais comuns dos corticoides tópicos são epistaxe e irritação nasal.
Então, também não tem nenhum efeito colateral assim tão importante. O tratamento com corticosteroide sistêmico, né? Eles atuam de forma positiva ali na polipose nasal, mas a duração do benefício dele é muito curto. Ele fala que a duração da melhora ela pode ser prolongada quando está associada ao corticoide tópico por 8 a 12 semanas. E o uso do corticoide sistêmico ele é recomendado por um período curto, né, de 7 a 14 dias, e tem que ser pesado o risco-benefício, né? Aí os riscos associados ao uso são sintomas gastrointestinais, supressão da adrenal transiente, insônia, osteoporose, distúrbios metabólicos, né? Pode ali aumentar, ter um descontrole da pressão arterial, da glicemia, e esses efeitos, eles acontecem principalmente naqueles tratamentos mais prolongados. Então, esses tratamentos prolongados devem ser evitados. Aí ele fala do tratamento com antibiótico. O tratamento a curto prazo, menor que 3 semanas, né, tem pouca evidência de eficácia na redução dos pólipos e dos sintomas, e aí ele recomenda usar somente nas exacerbações do quadro, quando você está suspeitando ali de uma infecção bacteriana também. E a longo prazo, né, 12 semanas, ele fala que tem propriedades anti-inflamatórias, né, os macrolídeos, e desempenha um papel no tratamento desses pacientes com polipose, reduzindo o tamanho do pólipo, bem como a recorrência, principalmente após a cirurgia. E aí, mas não se sabe qual desses macrolídeos é a melhor droga, qual é a posologia e qual o tempo assim de tratamento exato. Aí aqui são algumas recomendações de antibióticos que eles dão nas exacerbações, né? E ele vem falando também dos tratamentos com antileucotrienos. Aí ele fala que os antileucotrienos eles mostraram a melhora do olfato, da rinorreia, da obstrução nasal em pacientes com intolerância a AS. São medicações adjuvantes, né? Você vai usar associado pelo menos a lavagem nasal e corticoide tópico. E o montelukast ele pode ser uma opção para pacientes intolerantes ou que não respondem aos corticosteroides tópicos também. Os eventos adversos são raros e o evento que pode ocorrer são distúrbios neuropsiquiátricos. O tratamento de sensibilização à aspirina, né, a gente vai usar nos pacientes que têm sensibilidade à aspirina, né, nos pacientes que têm DREA. Ele pode trazer benefícios, né, como melhora da qualidade de vida, redução da formação dos pólipos após a cirurgia e redução do uso de corticosteroide sistêmico também. E o melhor momento para fazer esse tipo de tratamento é logo depois da cirurgia. O tratamento cirúrgico, né, para polipose nasal, tem o papel de complementar e está condicionado à falha do tratamento clínico, a complicações também e a baixa adesão ao tratamento clínico ou alguns casos de hiposmia. O objetivo é restaurar a fisiologia nasosinusal, retirar os pólipos e reestabelecer a drenagem dos seios paranasais. Aí, os pacientes com polipose pouco extensas e sem doença associada são candidatos a cirurgias mais conservadoras, né? Enquanto que os pacientes com fibrose cística, com cinesia ciliar, com DRE, são candidatos a cirurgias mais abrangentes. E é isso. Tem alguma dúvida? Pode passar para o artigo. Acho que pode passar. Pode passar. Então, o artigo que eu peguei foi esse, ele é da Laryngoscope, da Laryngoscope. O título traduzido é o efeito do dupilumab na rinocinusite crônica intratável com pólipos nasais nos Estados Unidos. Aí na introdução do artigo ele vem trazendo que a rinocinusite crônica é uma condição comum, né, afetando até 12% da população adulta em todo o mundo. Os tratamentos iniciais recomendados para a rinocinusite crônica com polipose nasal no Japão são terapia com macrolide de baixa dosagem e corticosteroide tópico e os cursos curtos de esteroides sistêmicos quando a doença piora, que pode ajudar a reduzir o tamanho do pólipo e melhorar os sintomas, né, que foi aquilo que a gente viu no tratamento.
A cirurgia para remover os pólipos ela é recomendada em pacientes que não respondem à terapia clínica, embora a recorrência pós-cirurgia de sintomas e de pólipos seja comum devido à inflamação subjacente não resolvida. A recorrência é particularmente frequente em pacientes com asma ou doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório não esteroidal, que também foi o que a gente viu. E ele fala que o dupilumab é um anticorpo monoclonal, né, totalmente humano, derivado do esse nome, que bloqueia, né, o componente do receptor compartilhado para a interleucina 4 e interleucina 13, que são os principais condutores da inflamação do tipo 2 em várias doenças. E aí ele fala que já teve alguns estudos anteriores, né, que mostrando que o uso do dupilumab por 24 e 52 semanas indicaram que ele reduziu o tamanho do pólipo, a opacificação dos seios paranasais e a gravidade dos sintomas, e foi bem tolerado na população do estudo. Aí nesse estudo aqui, os métodos dele. Eles pegaram todos os pacientes, né, estavam utilizando mometasona, spray nasal, 100 microgramas, e tinham começado a usar essa mometasona por pelo menos 4 semanas antes do início do tratamento com dupilumab. E perdurou o tratamento com mometasona por todo o período de tratamento, inclusive depois, até 12 semanas de avaliação. E eles pegaram os pacientes e dividiram em 3 grupos. O grupo A eram os pacientes que eles receberam o dupilumab 300 mg a cada 2 semanas por 52 semanas. O grupo B eram os pacientes que eles receberam o dupilumab por 300 mg também, de 2 em 2 semanas por 24 semanas. E depois de 24 semanas, a cada 4 semanas por mais 28 semanas. E o grupo C era o grupo placebo. Aí os pacientes foram acompanhados por 12 semanas após o final do tratamento. Os critérios de inclusão, os pacientes tinham que ter mais de 18 anos de idade, tivessem tratamento prévio com corticosteroide sistêmico nos últimos 2 anos, ou uma contraindicação médica ou intolerância aos corticosteroides sistêmicos, ou cirurgia de pólipos nasais anterior, uma pontuação endoscópica bilateral maior que 5, com maior que 2 para cada narina, e maior que 2 os seguintes sintomas de rinocinusite crônica por maior que ou igual a 8 semanas. Sintomas: congestão nasal, bloqueio, obstrução, rinorreia e redução ou perda do olfato. Aí, de desfecho, ele avaliou a pontuação do pólipo nasal, né, na semana 24 do estudo, a pontuação da congestão nasal e pontuação de Lund-Mackay pela tomografia. Ele avaliou também sintomas do olfato, qualidade de vida relacionado à saúde e segurança, foram avaliados no período do tratamento de 52 semanas, né? Aí, para isso, ele usou o UPSIT, o SNOT 22, a escala visual analógica para os sintomas de rinocinusite. Aí, de resultado, ele falou que dos 49 pacientes randomizados para o Sinus 52, né, em centros no Japão, os 45 pacientes conseguiram concluir o estudo. As características clínicas iniciais foram geralmente equilibradas, né, entre os braços de tratamento e indicaram que os pacientes inscritos tinham rinocinusite crônica com polipose nasal grave, todos eles. Aí aqui, quanto ao score de polipose nasal. 0 aqui é a linha de base, né? E aí, aqui para baixo é quantos pontos eles perderam no score de polipose nasal. Aí esse aqui em azul escuro é aquele que fez o tratamento por 52 semanas a cada 2 semanas, a cada 2 semanas. Esse aqui em azul mais claro é aquele que começou o tratamento a cada 2 semanas, depois de 24 semanas passou de 4 em 4 semanas por mais 28. E esse daqui em cinza é o placebo. Aí a gente vê então, né, que teve uma queda mais expressiva ali do score de polipose nasal nos pacientes que usaram o dupilumab de 2 em 2 semanas por 52 semanas. Teve uma melhora também em relação ao placebo, né, dos pacientes que começaram usando 2 semanas, depois passaram a cada 4 semanas. Score de congestão nasal, ele também mostra que é a mesma coisa,
a gente teve uma queda do score de congestão nasal mais importante nos pacientes que usaram dupilumab, em comparação ao grupo placebo. Landmark também, que ele analisou na semana 24, né, na semana 52, teve uma queda de pontos também que foi expressiva, principalmente nos pacientes que usaram o dupilumab a cada 2 semanas por 52 direto. O EPSIT também teve uma melhora, né, na pontuação do EPSIT, principalmente nesses pacientes que usaram dupilumab a cada 2 semanas. O Daily Loss of Smell também teve uma queda, né, principalmente nesses pacientes que trataram. E aí a conclusão do estudo é que, no geral, o tratamento com dupilumab, 300 mg a cada 2 semanas, né, adicionado ao spray nasal com mermatazona, que foi todo mundo usou, ele melhorou significativamente as medidas endoscópicas, os sintomas clínicos relatados pelos pacientes, né, e os resultados na qualidade de vida relacionados à saúde em pacientes japoneses com rinocinusite com polipose nasal. E foi isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Oi, Derek. Eu acho que não. Obrigada